Eu quero convidar a Dani, que vai trazer um lindo testemunho. Oi, Dani, né, de novo. Deus abençoe você. É um prazer ter você aqui nessa noite. Eu sei que Deus vai usar a sua vida para falar com muitas pessoas. Amém. Amém. E aqui na Nova a gente fala sempre assim, Deus faz de novo, né? Amém. E o que Deus está fazendo na sua vida, eu creio que Deus vai fazer na vida de muitas pessoas que estão ouvindo esse testemunho. Amém. 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 Boa noite, Nova. Quão bom é louvar a Deus, não é mesmo? Quão maravilhoso é servir ao Senhor e louvar e ser tocado pelos louvores. Eu sou uma pessoa que sou muito tocada pelos louvores, então louvor já mexe demais comigo. Bom, meus amados, essa noite eu creio que Deus vai falar muito ao coração de muita gente. Tem uma pergunta, né, para fazer para cada um de vocês. Vocês têm certeza do amor de Deus na vida de vocês? Vocês têm certeza do cuidado de Deus na vida de vocês? Eu acho que a grande maioria vai responder que sim. E aí, ao mesmo tempo, o que vem ao meu coração é por que, então, muitas vezes a gente duvida quando, né, aparece alguma dificuldade, aparece alguma prova, aparece alguma coisa, a gente acaba duvidando, né, desse amor do Pai. O que eu quero trazer hoje com o meu testemunho é testificar esse cuidado, né, de Deus. Se você ainda não tem essa certeza no seu coração de que Deus cuida, de que Deus está no controle de tudo, eu profetizo na sua vida que, a partir de hoje, você vai ter essa certeza no seu coração, porque Ele realmente está no controle de tudo. Não tem nada nesse mundo que esteja fora do alcance de Deus. Não tem nada que seja impossível para Deus. Como a Cris leu aqui no versículo, logo no início, não há nada, né? Não tem nada que seja impossível para o Pai. E, muitas vezes, a gente coloca como os desejos do nosso coração como algo impossível. Eu cresci num ambiente bem simples. Sempre, né, tive acesso às coisas, mas nunca, no meu coração, eu nunca tive desejo. Eu vi alguns amigos falando sobre aniversário na Disney de 15 anos. Isso nunca foi uma ambição, porque eu achava que isso não era para mim. Eu achava que... Eu nunca tive desejo, né, de morar fora do país, de conhecer outro país, nem nada. Conheci o meu marido, casamos muito cedo, e, desde que eu conheço o meu marido, ele sempre falou do desejo de morar fora. E aquilo, para mim, era algo assim, meio distante. Eu ficava pensando, isso é só um fogo, né, dele, isso não vai acontecer. Porque eu via isso como algo realmente impossível. E eu sempre fui uma pessoa muito apegada aos meus pais e à minha família. Então, eu não imaginava, de jeito nenhum, eu morando longe dos meus pais, longe dos meus irmãos, longe da minha família. Isso era uma coisa que toda vez que ele falava sobre a possibilidade de um dia morar fora, isso me machucava, né? Me deixava assim, aflita, ansiosa. E Deus foi trabalhando isso no meu coração sobre a questão de um complexo de inferioridade, como, né? Não, isso não é para mim. Morar fora do Brasil não era para mim. Eu tinha isso na minha cabeça. E, ao longo dos anos, Deus foi, né, na igreja e tudo, Deus foi trabalhando isso no meu coração, mas, assim, mesmo assim, eu não queria, porque eu não queria ficar longe dos meus pais. Até que meu marido, a gente, né, teve filhos e tudo, e meu marido, ele bateu muito na tecla disso a partir lá de alguns anos atrás, e eu sempre jogava um balde de água fria nele. Sempre falava assim que isso não era para a gente, isso, né, tipo, mudava o assunto, tudo. Conquistamos algumas coisas, né, no Brasil, bens, quando falo de bens materiais. Viajei para fora, conheci Estados Unidos, por exemplo. O desejo do meu marido era sempre Estados Unidos. Conheci e, assim, gostei, mas morar fora, não. Passear, ok, mas morar fora, não.
Veio a crise no Brasil em 2015, 2014, 2015, e a gente perdeu muita coisa no Brasil. A violência estava muito grande no Brasil, nossos filhos crescendo. Eu tenho 4 meninos. E eu comecei a pensar na possibilidade. E aí é quando eu falo que Deus estava trabalhando nisso na minha vida ao longo dos anos, né? Comecei a pensar na possibilidade. Só por conta dos meninos, né? Por conta dos filhos. E aí meu marido, se animou com a história e começou a pôr em prática. Mas o plano era Estados Unidos. Enfim, acabou não dando certo, por N motivos. Até que, em 2017, tem muita gente que vai falar que é coisa de internet, coincidência. Eu costumo dizer que não existe coincidência, existe providência de Deus. Em 2017, lembro como hoje, ele chegou em mim e fez assim: olha, inscrevi a gente para uma palestra. É uma palestra? É Como Viver no Quebec. Na mesma hora, eu me lembrei que, quando, há uns 6 anos atrás dessa época, isso foi em 2017, lá para 2011, 2012, quando eu estava terminando a minha formação no Brasil, eu sou enfermeira, me veio na mente quando ele me mostrou, no mesmo Facebook, o Quebec precisa de enfermeiros. E, na hora, eu olhei para aquilo, né, a mensagem, né, tinha lá aquelas palestras, né? Quebec precisa de enfermeiros. Quando eu li, falava assim, precisa falar francês. Eu olhei para ele, para o meu marido, e falei assim: meu amor, eu não sei nem falar inglês, quanto mais francês. Que história é essa? Esquece isso não é para a gente. E isso ficou... Quando ele me mostrou de novo, lá em 2017, na hora me veio, olha, aquele mesmo lugar que ele falou, lá em 2011, 2012. Enfim, coloquei isso nas mãos de Deus. Ao contrário do que eu fazia antes, porque antes eu orava para que Deus tirasse esse desejo do coração dele. A oração aí, né? O poder da oração. Eu orava para que Deus tirasse o desejo. Eu falo que a transformação vem quando a gente começa a orar pedindo a vontade de Deus. Não é a nossa vontade, não é a vontade do outro, é a vontade de Deus. O que vai ser melhor para mim e para a minha família? A partir desse momento, eu comecei a orar pedindo a vontade de Deus. Eu orava e falava: Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Eu não quero ir. Por mim, eu realmente, né, eu não queria, até o momento que eu comecei a ver realmente que a violência no Brasil estava muito, a crise, essas coisas. Mas eu comecei a orar pedindo a vontade de Deus. Só que, mesmo assim, ainda tinha aquele pezinho atrás. Ele inscreveu na palestra. Eu lembro que um dia antes, a palestra era no sábado, um dia antes ele passou muito mal à noite, ele não estava bem. E aí eu não coloquei meu celular para despertar. E antes de dormir, eu falei assim: Deus, se for para a gente ir nessa palestra, ele vai acordar. Eu não vou acordar ele. Por incrível que pareça, ele quase não dormiu à noite. Aí ele dormiu, não lembro a hora, mas era uma palestra super cedo e era longe de casa. Mas, na hora lá, ele acordou e falou: vamos para a palestra. Aí eu olhei assim, eu falei: olha, eu vou, porque eu não sei o que essa criatura vai fazer nessa palestra, né? Não sei nem como vai ser, então vou acompanhá-lo. Fomos na palestra. Quando chegou na palestra, era muito mais para vender um curso de francês, mas ok. E saímos de lá com um curso de francês, inscritos num curso de francês. Eu saí de lá e assim, mas por que você inscreveu a gente no curso, né? Ele: não, a gente vai começar a dar andamento nisso tudo. Eu já estava, né, orando, tudo pedindo para Deus a vontade de Deus. Nisso, nos cultos, teve uma pregação que o pastor, né, ninguém sabia de nada disso, ninguém sabia dessas ideias dele. E o pastor, na época, o pastor da igreja falou que ele via pessoas. Ele falava assim: eu vejo pessoas saindo daqui e indo em direção ao internacional, né? Ele falava assim: eu vejo aviões partindo. Aí eu ficava, né, Pai, será que é isso mesmo? Será que é para a gente ir mesmo? Começamos o curso de francês, enfim. Aí começamos na época, né, falava-se muito do projeto Mon Projet Québec, e a gente estava focado nisso. E eu lembro que ele já começou assim, né, meu marido começou a vender algumas coisas já para
e guardando uma reserva. E, quando ele vendeu um carro, ele foi vender um carro numa cidade próxima. Eu sou de São Paulo, foi vender numa cidade próxima. Só que assim, foi uma venda dolorida, que era um carro bem querido dele. Ele, né, foi vender esse carro. Quando ele chegou no lugar, era um lugar distante, ele não tinha um ônibus que iria passar tão rápido. Ele começou a andar e falou assim: eu vou para um outro lugar que passaria um ônibus mais próximo. No meio desse caminho, isso foram assim, confirmações que Deus foi, né, mostrando. No meio do caminho, gente, imagina, uma cidadezinha de interior, não lembro agora se é em Bugaçu, Itapecerica, não lembro, mas assim, ele andando, ele me mandou uma foto de um lugar. Era um condomínio que se chamava Village Quebec. Eu falei assim, como assim? Me manda do nada. Porque assim, algumas pessoas poderiam falar, se fosse no celular, poderiam falar assim, não, é porque vocês já estão falando. E aí o celular tem a captação, começa a te mostrar todas as coisas. Não, gente, não foi celular, foi na rua, ele andando. Qual a possibilidade dele estar num lugar andando e ter um condomínio chamado Village Quebec? Isso foram coisas que foram sendo confirmadas no nosso coração. Como eu disse, a gente tinha passado por uma crise no Brasil, a gente tinha perdido praticamente tudo que a gente tinha. Então, não era uma... Né, ninguém estava assim, esbanjando dinheiro. Mas fizemos uma viagem para cá, para conhecer o Quebec, porque, na época, ganharia um ponto a mais no Mon Projet Quebec. Enfim, viemos. Quando a gente chegou aqui, a gente conheceu um grande amigo que nos... Né, virou um grande amigo até hoje. Que começou assim, a alertar a gente que o Mon Projet Quebec estava parado. Falou, não, o Mon Projet Quebec faz muito tempo que não chama ninguém. Nisso, a gente começa... Quando eu falo assim, se você tem certeza do cuidado de Deus, que, nessas horas, a gente começa a ter dúvida. Fala assim, mas, poxa, pai, estava indo tudo tão bem. E agora? O que a gente vai fazer? Mas, ao mesmo tempo, Deus vai dando outros caminhos. Quando a gente... tem certeza desse amor de Deus, quando a gente tem certeza desse cuidado do Pai, a gente sabe que vai ter algum escape. A concorrência, muitas vezes, o inimigo, muitas vezes, ele lança os dardos. Mas a gente tem que ter aquela certeza de que Deus ele vai nos dar o melhor, que Ele vai nos capacitar e que Ele vai nos responder. E que, se Ele colocou um desejo no nosso coração, é porque esse desejo vai ser cumprido por Ele, não é pela gente, não é pela nossa força, mas é por Ele. Nisso foi nos apresentado a possibilidade de vir com um visto de estudo. E, assim, antes era aquela possibilidade de já vir como residente permanente. Eu sou enfermeira, então já viria, procuraria um trabalho, já começaria a trabalhar. Mas, assim, agora, com visto de estudo, muda muita coisa. O francês e tudo mais, aquela história do francês, tem que aprender o francês. Já estava fazendo aula há uns 2, 3 meses. Quando chego aqui no aeroporto, a primeira coisa que eu olho para meu marido e falo assim, qual a língua que eles estão falando? Que não é o francês que eu estou aprendendo, não. Mas, enfim, conhecemos a possibilidade do visto de estudo, e aí mudou-se todo o plano inicial. O plano inicial seria vir já como residentes permanentes pelo Mon Projet Quebec. Esquece, não é assim. Papai do céu falou assim, não, você pensa que vai ser fácil? Não, vamos lá, tem muito mais coisa. Voltamos para o Brasil. Eu tinha um emprego fixo. Meu marido tinha algumas aplicações, algumas coisas. Mas, como para Deus tudo é um mistério, perdemos muitas aplicações, num boom que teve na época. E aí começou uma dúvida muito grande. É realmente para irmos, a gente começou a chamar o Canadá de Terra Prometida. A gente falava que era a nossa terra prometida. Eu vim e me encantei. Quando eu cheguei aqui, eu conheci Village Quebec, eu conheci Trois-Rivières, eu conheci Montreal. Eu me encantei por Village Quebec e por Trois-Rivières. Era o nosso objetivo, ir para lá no começo. E quando eu cheguei aqui, as coisas foram acontecendo de uma forma que não... humanamente falando, a gente não teria condições de vir com o visto de estudo. Começamos a vender muitas coisas. Eu trabalhava já há 12 anos numa empresa, onde essa empresa ela não mandava nenhum funcionário embora.
Ou você pedia as contas, ou você ficava o resto da vida lá. Mas eles não tinham o costume de mandar ninguém embora, principalmente por toda essa questão, né, de pagamento e tudo. E eu lembro que eu tive coragem, não, né? O marido falou assim, não, a gente agora precisa ter um segundo plano. Você vai conversar lá na empresa e vamos ver o que vai dar. E, nisso tudo, orando e pedindo para Deus uma direção. Né? A gente deu um passo e aí parecia que não ia dar certo. A gente voltava 2 para trás. A gente dava um passo e parecia que não ia dar certo. Aí voltava 2 para trás. E, nisso, ninguém sabia do projeto. E, cada vez que a gente ia nos cultos, sempre tinha algum convidado e chegava no culto e falava alguma coisa, confirmando que éramos para a gente sair dali, que ali não era mais o nosso lugar, que ali não era aquela coisa bem de Abraão, né? Sai da tua parentela, sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. E isso só foi aumentando a certeza de que as coisas dariam certo. Mais uma vez eu falo, por que a gente tem, né? A gente sabe do amor de Deus pela gente, a gente sabe do cuidado dele, e quando vem uma adversidade, a gente duvida. Às vezes a gente tem um medo no nosso coração e a adversidade chega e a gente é tomado pelo medo. Mas hoje eu quero dizer para vocês, não tenham medo. Se Deus colocou um desejo no coração de vocês, mesmo que venha a tribulação, mesmo que venha a adversidade, porque elas vão vir. Isso é bíblico. Jesus não nos prometeu uma vida linda, maravilhosa, perfeita, sem dificuldade. Muito pelo contrário. Ele disse que teríamos tribulações, teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, ele disse. Então, a diferença está em você saber que você está ali, segurado na mão de Jesus, e que as coisas vão dar certo, que as coisas vão acontecer. Enfim, consegui uma reunião na empresa, falei com a diretoria, expliquei a situação, contei com toda a coragem que eu não tenho, mas que foi o Espírito Santo ali na hora. Para quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa... eu posso até conseguir falar, assim, mas quando é algo para falar de mim, da minha vida, eu fico, né, meio assim. Ainda mais pedir algo para alguém, mas, na hora, eu falo que foi o Espírito Santo ali que falou por mim, que tocou. O meu caso foi para ser avaliado, consegui ter a minha rescisão completa e conseguimos vender algumas coisas. E apliquei para o college, tivemos a resposta do college, e antes mesmo de fazermos qualquer outra aplicação, né, já tinha a resposta do college, mas não tinha nada de visto, a gente ficou olhando passagem, e aí eu falo que foi um ato de fé ali na hora, a gente comprou as nossas passagens para vir para o Canadá, antes mesmo de termos aplicado o nosso visto. Por que isso? Estávamos procurando as passagens no mês de abril. Mês de abril é o mês do meu aniversário. E eu estava sempre pesquisando o preço de passagem. Preço de passagem, na época, né, eu não falei, mas somos uma pequena família de 6 pessoas, eu tenho 4 filhos. Estávamos pesquisando passagens na época, e todas as passagens sempre eram com mais de R$16.000, R$14.000. As mais baratas que a gente achava na época era R$12.000 para nós 6. E aí eu lembro que um dia, um pouco antes do meu aniversário, a gente olhou a passagem e ela estava em R$9.500. R$9.500 para 6 pessoas. Na hora, eu chamei meu marido e fiz assim, olha isso, olha quanto está a passagem. Ele olhou para mim, a gente olhou para Deus, né? Olhou para o céu e fez assim, pai, e agora? Não temos nada ainda, não temos nada aplicado, não temos nada feito. Como que vai ser? Aí eu e meu marido, a gente diz sempre uma coisa, se o cartão passar é porque é de Deus. Passa o cartão, se o cartão passar é porque é. Fizemos a simulação, tudo, passamos o cartão, passou, aprovou as passagens. Ou seja, em abril, sem nada, sem nenhuma aplicação, a gente já tinha nossas passagens. Né, lógico, eu pensei, a gente vai aplicar em julho, que era mais ou menos o tempo de deixar o dinheiro parado, aquela coisa toda de imigração, para quem está nesse processo, sabe? Quando for mais ou menos 3, era o que era mais ou menos na época de 2 meses
Hoje está muito diferente, né? Mas na época era 2 meses a aprovação de um visto de estudo. A gente falou, então vamos em outubro. Esqueci de falar um detalhe muito importante, que quando a gente veio para o Quebec, a gente veio, né, para fazer a nossa visita em 2017, em outubro de 2017. E quando nós tivemos uma visita com uma consultoria que nos auxiliou, né, nesse processo de college, meu marido fez uma pergunta para ela. Tá, ok, se a gente fizer isso, isso e isso, em quanto tempo, mais ou menos, você acha que nós estaremos aqui? Ela falou, olha, se vocês fizerem tudo certinho, cerca de 1 ano vocês estão aqui. Falei, aí, tudo bem, ok, vamos tentar fazer tudo isso. Mas aí algumas coisas deram errado, enfim. Toda essa questão de comprovação, a gente foi tentando. Aplicamos o nosso visto em julho de 2017, de 2018, desculpa, e tínhamos as nossas passagens compradas já. Aplicamos, ok, e tinha um casal de amigos nossos que aplicaram na mesma época, acho que foi no mesmo dia ou um dia depois do nosso. Eu tinha saído da empresa, Napoleão não trabalhava na época, ele tinha uma empresa que fazia trabalhos freelance, e a carta na aplicação do visto era de que eu tinha saído do emprego para me dedicar ao francês, para poder vir para cá. Esse casal de amigos, ela era funcionária pública. A aplicação deles, eles eram 4 pessoas, se eu não me engano, e a quantidade, o volume que eles confirmaram, que eles aplicaram, foi muito maior do que o nosso. E, na época, a consultoria que estava nos auxiliando, eu lembro da seguinte frase: olha, vocês tem certeza que vocês querem aplicar desse jeito? É agora, nesse tempo? A gente falou, a gente já está com passagem comprada. Tem que ser agora, senão não vai dar tempo. Ele falou, olha, porque eu acho bem difícil o caso de vocês serem aprovados. Vocês, né, são uma família grande, eu acho bem difícil. E a palavra do meu marido foi, Deus colocou esse desejo no meu coração, não é de hoje. Deus colocou esse desejo no meu coração desde sempre. Agora está acontecendo. E Deus tem nos mostrado que tudo é para a gente ir, que tudo é para acontecer. Então, aplica desse jeito. Se for de Deus, é porque vai ser, né, se for para ser aprovado, se for de Deus, vai ser aprovado. Ok, por conta e risco de vocês, vamos aplicar. Aplicaram. Uma semana, finalzinho de agosto, esses nossos amigos que aplicaram receberam a resposta negativa. O visto deles, o visto da família inteira, foi negado. Confesso que isso mexeu. Isso abalou muito. Foi uma semana terrível para a gente acompanhou toda a história deles também. Então, isso mexeu muito, e aí foi aquela coisa de se jogar aos pés de Deus e pedir para que Ele tirasse todo o receio, todo o medo do nosso coração. E aí fomos no culto de domingo, dia 2 de setembro de 2018, essa data nunca vai sair da minha cabeça. Fomos ao culto e tinha um convidado, né, especial na igreja, um levita, foi louvar, e a gente tinha como tema de todo esse processo, né, na nossa vida. Eu falo que sempre é muito difícil as coisas para a gente. E a gente tinha o louvor do Renascer Praiser, que é a resposta, né, que o Thales Roberto canta muito, que é a resposta que eu vivo de milagres. E esse levita, ele foi na igreja e ele louvou esse louvor. E aí, meu marido, né, fazia parte da banda da igreja, e aí eu lá sentada, eu ficava olhando assim para ele, olha, tipo, é o nosso louvor. E aí o levita, ele parou o louvor assim, um momento, né, aquele momento de adoração, todo, ele parou e fez assim, olha, essa hora eu sempre me emociono. Ele falou assim, olha, Deus está mandando dizer uma coisa aqui para alguém, que essa pessoa está esperando uma resposta. E essa resposta vai mudar a vida dessa pessoa. E Deus está falando que essa resposta já tem data e hora marcada. Essa resposta vai vir amanhã, às 7h da noite. Essa pessoa vai receber uma ligação que vai mudar a vida dela. Na hora, assim, eu já senti que era pra gente. Eu comecei a glorificar e eu falava pro meu marido. Eu tentava, né, comunicar com ele. E eu falava, tá vendo? É pra gente. E aí a gente saiu, e aí eu entrei no carro. E no dia 3 de setembro era um feriado aqui no Canadá.
Entrei no carro naquela coisa, aquela empolgação, e com os meus filhos, e a gente falando, olha, que é pra gente. Aí, na hora, quando eu falo do dardo inflamado da concorrência, veio assim, amanhã é feriado no Canadá. A empresa não vai trabalhar no feriado. Então, não vai ser, essa ligação não é para você. Eles não vão te ligar às 7 horas da noite num feriado. Aí eu olhei para a Napoleão e fiz assim, eu falei, amanhã é feriado no Canadá. Falei, meu Deus, eles não vão ligar amanhã. É feriado, eles nem trabalham. Aí aquilo deu uma puxada, mas eu falei, mas pai, eu senti tanto que era para mim, eu senti tanto que era, né, a nossa vez. Fomos para casa, enfim. No dia seguinte era aniversário do meu filho, de um dos meus filhos. Fomos. Meu marido fazia aula de francês das 6 às 7 da noite. Lá está ele fazendo a aulinha de francês dele. Confesso que durante o dia eu esqueci disso, não lembrei. Foi algo que eu acho que esse dardo veio, né, e realmente deu aquela esmorecida. Ele estava fazendo a aula, eu estava sentada ao lado dele. Às 6h55, 18 horas e 55, o telefone, ele estava fazendo aula pelo telefone, o telefone dele toca. Quando o telefone dele toca, era o nome da pessoa daqui do Canadá, né, da empresa que nos auxiliou. Na hora, assim, um olhou para o outro, e aí ele começou a falar com a professora, assim, eu vou desligar, é a ligação lá do Canadá, vou atender. E quando ele atendeu, eu já comecei a glorificar. Já para mim já estava tudo certo, já era a resposta. E aí a pessoa do outro lado ficou falando, né? Olha, a gente recebeu um e-mail, acabei de abrir, recebi um e-mail aqui, mas a Daniele está aí perto de você porque eu preciso que vocês enviem alguns documentos. Eles estão pedindo mais documentos. Falei, poxa vida. Vocês, né, a gente mandou tudo. Aí meu marido até na hora ficou assim, poxa, mas a gente mandou tudo. O que está faltando? A gente mandou até, tipo, o tamanho da fralda que a gente usava quando era pequeno. O que está faltando? E aí nisso ficou assim uma conversa de alguns minutos. E aí veio a resposta. Aí ele brincou, né? A pessoa brincou. Sim, eles estão pedindo os documentos, vocês precisam enviar isso o quanto antes, que eram os nossos passaportes. Ou seja, a resposta veio na hora e na data marcada que Deus tinha falado. Os nossos vistos tinham sido aprovados para vir para cá. Deus, ele trabalha de formas misteriosas que muitas vezes a gente não entende, a gente não sabe. Ficamos muito sentidos pelos nossos amigos e até hoje fica assim, né, essa conversa entre a gente tem contato até hoje. Eles falam que a diferença foi que eles não tinham comprado a passagem antes e a gente tinha comprado a passagem antes. E falou assim, olha, Deus quis honrar vocês porque vocês já tinham comprado a passagem para vocês não perderem o dinheiro da passagem de vocês. Arrumamos nossas coisas, avisamos, aí nesse momento a gente avisou a família, né? Enfim, foi aquele tumulto, a gente tinha 1 mês e pouco, porque as nossas passagens não intencionalmente tinham sido compradas exatamente para a mesma data que a gente teve a reunião que decidiu vir com o visto de estudo. A gente teve a reunião no dia 25 de outubro de 2017 e as passagens foram compradas. E, por Deus, né, não foi comprada intencionalmente. Depois é que eu me toquei, aí eu fui procurar as imagens, alguma coisa que remetia à data da reunião. Saímos do Brasil no dia 25 de outubro de 2018, ou seja, exatamente 1 ano depois. Deus, ele trabalha muito comigo com essas coisas de datas e de detalhes. Que eu creio que seja para que a gente realmente veja o cuidado que Ele tem com as nossas vidas. Chegamos aqui, a família toda, a família completa. O meu college só começaria 3 meses depois. Viemos com uma reserva, mas para quem é imigrante, para quem chega aqui sabe que o dinheiro some de uma forma misteriosa no primeiro mês, segundo mês. E aí, eu lembro meu marido ficar meio preocupado, mas ele só poderia começar a trabalhar exatamente quando eu começasse meu college. Não nos faltou nada. Uma irmã da igreja, antes de saber das coisas, antes da gente, ela só falava assim, olha, eu não sei o que vocês estão aprontando, o que vai acontecer,
Porque Deus está mandando falar que para o lugar que vocês vão, não vai faltar nada. Ele tem tudo preparado para vocês. Chegamos aqui, tivemos doação de muita coisa. A gente comprava umas coisas, e aí quando a gente chegava, tinha mensagem que tinha doação de outras coisas. Então, assim, Deus, Ele cuidou, Ele preparou de tudo. Quando eu comecei meu college, quando a gente achou que estava tudo certinho, né? Tudo alinhado, tudo bem feito, tivemos uma surpresa em que o meu filho mais velho teve que voltar para o Brasil. Isso foi uma coisa que não estava nos nossos planos, mas estava no plano de Deus. É aí a hora onde você tem que confiar e ver que Deus, Ele tem um cuidado especial com tudo. Não importa o que aconteça na sua vida. A tempestade ela pode ser do tamanho que for. Deus está no controle de tudo. É Ele quem determina todas as coisas. É Ele quem está no controle de tudo. E por mais que você não entenda o que você esteja passando no momento, que foi o que aconteceu na época, a gente não entendia. E a gente falava, mas Deus, deu tudo tão certo, era para todo mundo vir. Não tem sentido a família ficar separada agora. Mas Deus tinha um plano com ele. E o plano com ele, naquele momento, não era aqui. O plano com ele veio, né, como acompanhante. E, né, o acompanhante aqui, ele não conseguiria estudar, ele não conseguiria fazer nada. Até a gente conseguir as coisas. A gente achava, né, porque a gente faz as contas na nossa cabeça. Não, eu vou estudar tanto tempo, depois eu aplico, depois vai dar certo, depois eu recebo a residência com tanto tempo. Só que não é assim. A gente faz os planos, a gente faz as contas, mas multiplica isso aí por mais um tempo, porque a não ser que Deus trabalhe antes, né? Que seja o plano de Deus aí na vida. Mas imigração é sempre um mistério, é sempre uma caixinha de surpresa. E ele teve que voltar para o Brasil. Essa foi uma das partes mais difíceis, onde, em alguns momentos, eu confesso que eu questionei. Eu perguntava para Deus assim, eu falava, Pai, não tem sentido a gente estar aqui se Ele está lá. E aí, milagrosamente, Deus ele tranquilizou tanto o meu coração quanto o do pai e quanto o do meu filho, que era o mover de Deus. Era o momento que Deus tinha para ele, era o que Deus tinha preparado para ele. Porque ele foi para lá para se preparar para voltar para cá. Para voltar para cá preparado para o mercado de trabalho, para tudo. Uma coisa que Deus tem trabalhado muito no meu coração é: nós saímos do Brasil com o intuito de dar o melhor para os nossos filhos, uma criação, né? Aquela educação, o acesso, tudo de bom que um país de primeiro mundo tem. A gente tem esse pensamento. Quando eu pisei os meus pés aqui no Canadá, eu percebi que Deus ele está trazendo muita gente para cá, porque essa terra precisa do amor de Cristo. Então, você que está me ouvindo, que está no Brasil, não pense que você está saindo do Brasil porque você vai dar uma vida melhor para os seus filhos aqui. Você está saindo do Brasil para encher essa terra do amor de Cristo. Essa terra precisa de Cristo e é por isso que Ele está trazendo tanta gente daí para cá. Hoje, graças a Deus, a minha família está toda aqui, meu filho já está aqui. Se eu ficasse aqui contando todos os milagres de Deus, tudo que Deus já fez nesses 3 anos de Canadá, eu passaria horas e horas aqui. Já teve visto negado, já teve reversão de visto negado, já teve muita coisa. Em tudo, Deus cuidou. Meu marido ficou 3 meses, mais ou menos, sem trabalhar, por causa de um visto negado, por causa de um erro da imigração. Estava tudo certo, mas um erro deles, no tratamento deles. Meu marido ficou 3 meses sem trabalhar. Em nenhum momento não nos faltou nada, porque quem está no controle de todas as coisas é Deus. Não tema, não tenha medo.
dê o seu passo. Deus vai fazer o impossível. Você faz o possível e quem faz o impossível é Deus. Eu tinha escrito aqui várias coisas que eu iria falar, mas aí Deus muda tudo mesmo. Então, quero ler uma frase, que foi uma frase que eu baseei muito na minha chegada aqui, e um versículo que foi o versículo que foi nos dado quando a gente saiu pelo nosso pastor lá no Brasil. A primeira frase que, assim que eu cheguei aqui, essa frase eu li em algum lugar e ela fez total sentido para mim. A fé que tenho em Deus alimenta a minha alma e expulsa aquele medo que às vezes insiste em passar perto de mim. Então, que a sua fé seja transformada a cada dia e que nenhum medo seja maior do que o amor de Deus por você. E a palavra, o versículo, tinha marcado vários versículos para ler, mas Deus faz da forma dele, do jeito dele. Aí tem um nervosismo. É uma palavra bem conhecida, né, do povo de Deus. Mas é Josué. Josué, capítulo 1. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andares. Então, essa palavra é a palavra que eu levo todas as vezes que acontece, que vem uma tribulação, que vem um vento forte, que vem uma tempestade, que vem alguma coisa. Eu levo essa palavra no meu coração. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Foi eu, Deus fala isso no meu coração sempre, foi eu que te ordenei aí. Então somente vai. Significa que é fácil? Significa que eu estou sempre positiva? Claro que não. Mas a gente vai lá, se agarra aos pés de Jesus e segue em frente. Eu espero, em nome de Jesus, que você sinta o cuidado de Deus na sua vida, que você sinta que Deus cuida de você, não importa o que aconteça, não importa o que já foi falado para você, não importa se o homem diz que é impossível, nada é impossível para Deus, nada. Não há lugar. Amém. Aleluias. Não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só nesse lugar o medo pede a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar a paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como eles estão de pé, como eles conseguiram a
resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso! Glória a Deus, eu estou aqui emocionada, Dani, com seu testemunho. Meu Deus do céu, que coisa linda, que coisa tremenda. Vamos gravar um outro culto com a segunda parte. Deus, ele tem sido maravilhoso. Ele tem sido cuidadoso o tempo todo. E esse mesmo cuidado eu profetizo na vida de cada um. Dani, amém. Eu quero pedir para você para orar agora, para essas pessoas que estão nos assistindo e passando aí por um processo de migração, né, precisando aí de uma resposta, porque eu creio que Deus vai fazer de novo. Amém, amém, amém. Deus amado, Deus santo, Deus bendito. Senhor, Pai, primeiro eu quero te agradecer, Senhor, agradecer por essa oportunidade. Agradecer por poder trazer, Senhor Jesus, o que o Senhor fez na minha vida para essa pessoa que está assistindo nesse momento. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor mostre o teu cuidado para com ela. O seu não, Pai, muitas vezes também é um cuidado, mas que essa pessoa, Pai, ela tenha aquilo que é o desejo do coração dela, alinhado com o desejo do teu coração, alinhado, Pai, com aquilo que o Senhor tem de melhor para a vida dela. Senhor Jesus, que eu peço, Pai, que o Senhor entre na vida de cada uma dessas famílias que estão assistindo, que o Senhor venha, Pai, sobre a vida de cada um, que o Senhor mexa papéis, que o Senhor mexa na imigração, que o Senhor dê aquilo que para o homem é impossível, mas para que o Senhor é possível, Pai, pois o Senhor é Deus e o Senhor faz possível todas as coisas. Que essa pessoa não tenha medo, Pai. Que se o medo vier, Senhor, que o Senhor tire o medo do coração dessa pessoa e o Senhor coloque o seu amor no lugar do medo. Oh, Pai, eu acredito, eu confio, eu creio no seu cuidado, no seu amor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, Dani. Glória a Deus. Que testemunho lindo. Muito obrigada.